Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo novamente ao nosso canal do YouTube. Esse é o quadro Sessão de Consultoria que a gente faz aqui. Toda semana tem um vídeo novo, só que com personagens diferentes, né? E a gente vai acompanhando a evolução de cada um deles até eles lançarem o produto deles, o curso deles e dar tudo certo, né? Você já está acompanhando a história do Nicolas, a história da Isabel, e agora você vai acompanhar a história da Sefi. A Sefi é uma psicóloga, psicoterapeuta, e ela está querendo fazer um curso, só que ela tem uma coisa um pouco diferente dos outros, que ela já está se aventurando no marketing digital, né? Ela já se aventura e ela já entende um pouco sobre questões técnicas e sobre questões de marketing, do público, etc. Mas o que é legal, e eu enfatizo aqui nessa história da Sefi, é que o quanto a teoria precisa estar alinhada à prática. E a maneira mais fácil de alinhar as duas coisas é entendendo o que está por trás, né? Então você vai ver o quanto curioso é a pessoa entender o que é estudar o público, mas não saber como estudar o público. E aí você vai ver a diferença que vai dar no trabalho dela e como que a gente vai poder ajudá-la a criar um curso ainda mais legal do que ela já estava pretendendo criar. Vamos acompanhar? Cefe, seja bem-vinda à nossa sessão de consultoria. É um prazer tê-la aqui conosco e eu espero que você aproveite bastante e que surta bastante efeito aí na sua carreira. Agradeço também pela oportunidade e meu desejo é o mesmo. Que ótimo. Então, aquilo que eu combinei contigo, né? Eu não sei nada, não sei qual que é o seu negócio, não sei nada da sua área, quer dizer, não sei qual que é a sua área, não sei nada. Então, a gente começa entendendo um pouco melhor sobre você primeiro, né? Conta um pouquinho. Você tá entrando para o mercado digital e qual que é a sua área, qual que é a sua experiência, seus objetivos? Eu sou psicóloga, psicologia é minha segunda carreira. Eu me formei pela segunda vez em 2013. E aí, logo depois que eu me formei, eu entrei na especialização em psicanálise. Eu me apaixonei pela psicanálise por causa da minha própria análise pessoal. Ah, que legal. Eu tive a certeza de que eu ia ser psicanalista. E então eu nos últimos quase 7 anos eu venho atendendo no consultório presencialmente. E agora com a pandemia, na verdade eu comecei a entrar no mundo digital um pouco ano passado, Instagram, tentando assim ver o que é isso. E no começo da pandemia, não, aí veio a pandemia e coincidiu com a pandemia que eu entrei numa maratona de marketing para psicólogos. Podia ter sido mais oportuno. Eu conhecia já o professor e porque eu já tinha tentado entrar no marketing digital em 2014, quando eu tinha acabado de me formar, só que eu acho que eu não estava pronta, eu tinha acabado de entrar na especialização também, e aí deixei para lá. E aí agora em março participei dessa maratona e acabei entrando no curso dele, de marketing para psicólogos. E lá o foco, embora chame marketing para psicólogos, é o mundo digital. Sim. Então, são muitas e muitas e muitas possibilidades que a gente percebeu que nós temos como psicólogos para atuar além da psicoterapia, porque psicologia não é só psicoterapia. Sim. Então, abriu horizontes assim, num tamanho que eu não consigo mensurar Que não dá agora. para medir ainda. Inclusive, a gente nem sabe qual que é o tamanho, né? Porque as coisas acontecem tão rápido e as possibilidades vão se misturando e se abrindo e se multiplicando que não dá nem tempo de você saber quais são todas as possibilidades, né? Exatamente, eu não sei nem se dá tempo de concretizar todas as possibilidades. E aí, nesse intervalo de tempo, eu passei a atender online. Então, Uhum. as pessoas que eu atendia, elas migraram para o online junto comigo, comecei a atender outras pessoas. Uhum. Aí, nesse intervalo de tempo, eu escrevi um e-book, abri um grupo para professoras da escola pública, de ensino público. Nossa, que bacana.
Que eu já tô com esse grupo há 5 meses. Vai ser o sexto agora em outubro. Ela ainda não começaram as aulas, então elas querem continuar o grupo. Que mais? Vou abrir um grupo para mães. E, e aí eu quero também, sim, nesse período eu fiquei com muita vontade de aprender como que eu gravaria um curso para mães. Embora eu goste muito da educação e goste muito da maternidade, eu tendo a ir nesse momento para a maternidade. Sim, legal. Sempre a partir desse período eu quis saber como que faz isso. E aí agora eu recebi a oportunidade. Legal. Ó, eu queria só fazer um parênteses para quem está assistindo a gente, porque você falou uma coisa muito interessante que acontece nesse processo do analógico para o digital, né? E que a gente, quando parte do presencial e começa a fazer atividades digitais, a gente tende a fazer não atividades digitais, mas atividades digitalizadas, né? Ou seja, eu atendo 5 pessoas no meu consultório, eu atendo 5 pessoas na minha casa via o Zoom, por exemplo. O que isso significa? Que a gente só está mudando o canal, né? A gente não se tornou digital por causa disso, a gente mudou só o canal, né? Poderia ser de diversas formas. E a gente está falando de presencial ou vídeo. Então, a gente trabalha com essa definição na educação. Agora, então eu vou montar um curso. É importante saber disso, porque essa é uma forma remota, não é uma forma à distância, né? O EAD que a gente chama. Isso é só uma forma remota. Então, a gente tem o presencial, aí a gente tem o remoto que ele tem mais ou menos as mesmas características, então eu só preciso me preocupar com alguns detalhes, da mesma forma que numa aula presencial eu me preocupo com horário, com ambiente, se tem banheiro, se tem café, se está todo mundo ambientado, se tem valet na porta, se é perto do metrô, eu me preocupo no online. Então, qual que é o acesso das pessoas, qual a conexão que elas têm, o melhor horário para quem está em casa, porque é diferente, né? Quem assiste saindo do trabalho vai para um curso, ele vai pegar um trânsito. Então você escolhe um lugar legal. Mas e quem está em casa? Ah, tudo bem, está em casa? A gente sabe que não é assim, né? Tem às vezes 12 pessoas em casa e a pessoa não tem. Então você começa a descobrir outras peculiaridades. Mas em relação ao conteúdo, é a mesma coisa. O que você falaria na sala de aula, você fala na câmera e você transfere, passa um PowerPoint como você passaria na sala de aula, né? Um papel que você entregaria na sala de aula, você entrega um Word para ele preencher. Então, quer dizer, só muda a tecnologia envolvida, né? Agora, quando a gente fala de educação à distância, então, assim, são passos, né? A educação à distância em si, ela envolve algumas outras coisas, para não dizer muitas, que são outras possibilidades que vão muito mais além do que o encontro remoto. Então, assim, o que diferencia quando eu vou montar um curso que eu decido, ele vai ser remoto, ele vai ser totalmente à distância, ele vai ser híbrido, porque pode ser, né? Você pode fazer um curso EAD com alguns encontros marcados para interagir com as pessoas, mas o que muda basicamente entre esses dois cursos, o que a gente chama a gente vai aprender de forma síncrona ou assíncrona. Então, quer dizer, ou eu vou construir junto com o meu aluno durante a aula, ou esse conhecimento vai ser construído por ele com as ferramentas que eu vou colocando lá, né? Então, isso muda o formato do material, a organização do que eu vou colocar lá, né? A ordem das aulas, se tem tarefa, se não tem tarefa, se tem desafio, se não tem desafio. Então, tudo isso muda. Então, basicamente, a gente precisa entender o que a gente quer fazer. A gente quer fazer algo síncrono, em tempo real, com hora marcada, ao vivo, se vendo em todo encontro, ou a gente vai fazer algo, não, é algo fechado, é um curso que já está lá pronto, que ele é gravado, e a gente faz só interações em fóruns, em bate-papos, que aí também há uma certa interação, mas não é uma interação em tempo real com o professor, né? Então isso muda. Então eu só queria fazer esse parênteses, porque né? Então assim, a gente entra para o mercado digital, então a gente começa a atender, por exemplo, atender só alguém online não significa que eu já esteja no mundo digital, mas aí você vai descobrindo aos poucos. Eu achei legal você ter contado essa sua experiência, porque é exatamente isso, né? Você vai entrando no modo digital aos poucos, até que chega nesse momento em que você tem toda essa visão que você está tendo, né? E aí, eu acho que a gente vai entrar agora num ponto que é a questão do marketing, né? Porque você entrou nesse mundo
pelo marketing. Ou seja, então Sim. você já tem uma visão de tudo que você pode criar para o mundo em termos de produto, serviço, curso, etc, etc, né? Então, como você já tem essa pegada, eu acho que para começar a direcionar o nosso trabalho, esse curso que você tem ideia de montar para as mães, né? Ele tem o objetivo de ser um curso pelo viés do marketing, que você percebeu essa necessidade e está criando um produto para ele, ou é o curso que é necessário e você vai procurar no marketing uma forma de vendê-lo, de comercializá-lo? Eu vou só objetivar um pouco mais qual que é o curso. O Uhum, curso, na verdade, é para pais, mães, quem quer que pessoas, na verdade, porque eles ainda uhum, não são pais, que querem ter filhos. tá. Então, é um curso que eu quero fazer de educação parental. Preparar um curso pronto, Uhum, com essas interações que você falou, à parte, assim, certo. nesse sentido. É, Legal. essa era a minha ideia. Não, não, Essa foi a sua pergunta? foi, Respondi a sua porque pergunta? sim, sim, porque o que que isso faz diferença? A gente economiza um belo caminho, né? Porque essa é uma dúvida que dita completamente as regras do próximo passo, né? Porque Entendi. se você não tivesse isso definido ainda, a gente teria que entender melhor qual seria o formato, qual que seria a melhor forma de fazer, a melhor forma de realizar. Então, com isso definido, já fica muito mais tranquilo, muito mais fácil, né? Então, aí a pergunta que não quer calar. A partir disso, o que que você acha que deve ser o próximo passo, então? Porque você precisa montar um curso e você vai ter que colocá-lo para vender, certo? É, Então, o que que vem primeiro? Você vai definir onde você vai vender, como você vai vender, ou o conteúdo do curso? conteúdo do curso. Na sua cabeça vem o conteúdo do curso. Vem. Você consegue já detalhar, você já vem fazendo estudo do seu público pelo seu curso de marketing, certo? Ou Se eu você não ver, entrou fazendo estudo do seu público? estudo do meu público. Isso. Assim, estudo do meu público. Não, eu não Pro fiz curso. estudo Pro assim do meu curso. Não. estudo. Eu conheço esse público, mas se você for falar, eles chamam de persona, é dela que você está falando? A persona, você chega na sua persona a partir de um conhecimento um pouco maior do seu público. Vou dar um exemplo, tá? Eu vou vender, o meu público é o pessoal da gastronomia. Vou fazer um curso para quem está interessado em gastronomia. Essas pessoas você consegue falar, descreve a pessoa da gastronomia? Não, você não consegue dizer, porque tem diversos tipos de pessoa. Então você fala, não, é uma pessoa mais natural, etc. Quer dizer, você, ao entender o seu público, você consegue chegar na persona que é, quem é, quantos anos tem. Quer dizer, você consegue Isso. colocar numa figura essa pessoa, para que você se lembre dela sempre que estiver falando com ela e faça as coisas direcionadas para ela. Mas eu brinco que, assim, há uma tendência hoje em dia a camuflar um estudo e dizer, essa é uma minha percepção, tá? De que é fácil chegar na persona, né? Não é fácil chegar na Exato. persona. E aí o que acontece? Eu vejo muitas pessoas que têm na persona um reflexo da idealização que elas têm. Então ela fala, eu queria que o meu cliente fosse assim. Então ela coloca as características de um sonho que não necessariamente, talvez essas pessoas nem existam, né? Então, é importante a gente entender melhor quem são essas pessoas, e aí você vai entender por quê. Eu vou dar um exemplo agora, tá? E eu sempre tento trazer exemplos genéricos, primeiro, para quem está assistindo, e segundo, porque eu não sou da sua área, né? Então, eu não entendo absolutamente nada dos assuntos, não é absolutamente nada, é claro, mas assim, eu não sou especialista no que vocês oferecem, né? Então, cada cliente meu Sim. tem uma área, então eu não sei o que é educação parental, eu não sei quais são os tópicos e o que você ensina no seu curso, né? Mas eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você vai ensinar, por que que a pessoa chegaria no seu curso, né? Ela tem que ter o interesse por algumas características que ela tem na vida dela. E uma grande fonte disso é saber o que que ela procura na internet. Já começa uma grande dica, né? Então, assim, por que que ela chegaria até você? O que que ela procura na internet para te encontrar? O que eles ensinaram mesmo
Não, uma das coisas, né? A gente aprendeu Sim. várias coisas. É qual é a dor do público? Sim. É isso que você está falando? Começamos com a dor do público, mas assim, conhecer a dor do público, e você vai entender um pouco melhor por que que eu sou assim, chato nas perguntas, é porque é o seguinte, saber da dor do público parece também que é fácil. Porque basta Não é você olhar para o fácil. lado e a gente fica fazendo a pergunta errada, do tipo, qual que é a dor? Qual que é a dor? Então eu vou para o lado assim mais prático do dia a dia. Então eu vou assim, o que que essas pergunta para essas pessoas? E aí é perguntar mesmo, tá? A gente começa com pode mandar questionário, pode mandar, mas assim, até o questionário, se eu fizer um questionário, eu vou mandar para quem? Eu preciso ter uma noção de quem são essas pessoas e o que eu preciso saber delas, né? Então, a primeira é perfeito isso que você falou. A gente precisa entender a dor do público, mas primeiro a gente precisa fazer atividades práticas e sem ficar muito tentando encontrar a dor. A gente vai fazer tudo para encontrar a dor, mas não com isso na cabeça. A gente precisa ter na cabeça que a gente quer conhecer essas pessoas. Como? Conversando, né? Então, entra em grupo de Facebook, vê o que elas estão falando, vê as postagens que dão mais, como é que fala? Repercussão, quais que todo mundo fala. Pode falar. Tá. O que eu ia falar é que assim, eu entrei Uhum. é, em grupos de mães Aham. e aconteceu que essas mães eram justo essas mães de bebês, de 0 a Certo. 2. As perguntas que mais me chamaram a atenção foram perguntas. Bom, teve algum tipo de perguntas, assim, algumas que eu sabia responder, outras que eu não. Sobre doença, sobre remédio, Uhum. não tem nada, não tem a ver com isso, que o bebê criou ferida, não sei o que lá, enfim, não é isso. Uhum. Mas uma grande questão de meu bebê acorda à noite, isso é normal, toda hora. Porque eu tenho me chama a atenção porque bebês acordam todas as noites, à noite Uhum. várias vezes, mas pode haver também a possibilidade de ser um transtorno precoce, Tá. transtorno do sono. Então, eu não respondi, mas foi uma pergunta que Uhum. perguntas repetidas que elas fizeram. Perguntas como, nossa, muitas. Eu volto a trabalhar, não volto a trabalhar? O que eu faço? Como é que eu vou deixar o meu Essa é bebê? polêmica. Porque as mães. É, porque aí é mães de bebês já, não é Uhum. o pré-bebê, mas mas é isso que você falou, Luiz. Se a gente não sabe o que essas pessoas que querem ter, que eu tô falando das mães que já têm, Exatamente. mas não é para esse público que eu quero fazer o Exato. Então curso, eu quero veja que fazer para quem olha não só que tem. interessante. É muito legal isso que você falou, porque a gente pode já perceber algumas coisas, tá? A primeira é que você está focada no conteúdo mesmo, né? Você falou, não, eu preciso primeiro saber o conteúdo do curso, e aí você está falando no grupo as dúvidas e o que eles têm, né? As inquietações e as dúvidas e os medos que essas mães e pais têm. Então, a primeira coisa é você já entendeu como faz para pesquisar o que vai te trazer o conteúdo do curso. E isso te dá várias ideias. Então, continue assim, porque é isso que vai te fazer chegar no conteúdo, tá? Tá, Perfeito. Agora, eu não posso deixar de observar que, primeiro, tem essa questão que você já percebeu, que é o público não é exatamente o mesmo, né? Então pode ser que as dúvidas sejam as mesmas, mas aí a gente entra naquela dor. E a dor do cliente, ela não está necessariamente na essência daquilo. Às vezes nem ele reconheceu exatamente qual que é a dor dele. Vou te dar um exemplo. Vamos supor então os pais que ainda não são pais, né? são Então eles casais, são ou casais, ou mãe casais solteira, ou enfim. e esses como que você chama? Pré-pais? Qual que é o nome É, técnico? Então, assim, se a gente pensar nesse público, existem já os grupos de que eles participam, eles já interagem de alguma forma entre si? Se existe, é neles que você precisa focar, tá, né? E aí, você vai ter dois lados. O primeiro é ir atrás do conteúdo realmente, né? Então, porque
você vai pensar no melhor curso para eles, porque o curso que você vai fazer tem que ser legal para eles poderem comprar. Agora, eles só vão comprar se eles se interessarem pela sua ideia em si, né? Então, pelo que eles vão ter. E aí a gente entra numa questão que é, quando eu falo de entender a dor, existem diversos tipos de dor. Existe a dor específica, que é essa. Eles não sabem como cuidar de um bebê, mas existe a dor que é, por que que eles estão preocupados, né? Por que que eles vão comprar o seu curso? É porque provavelmente em algum lugar, eu não estou dizendo que não exista outras alternativas, porque é claro que existem, né? Mas por que que eles, o que que eles falam no grupo, né? Então assim, as perguntas que estão lá, por que que ainda não foram respondidas, né? É porque a literatura é muito chata, ou é porque as pessoas têm muito livro, mas ninguém gosta de ler, ou é porque os cursos que tem são muito técnicos, hospitalares e não tratam desse assunto. Então, é pensar na dor dele, não que ele tenha percebido, mas por isso que eu falo, como eles procuram no Google, é a maior dica que você pode ter. E é um pouco da forma como eles perguntam isso nos grupos, né? E aí você pode começar a investigar com essas pessoas dos grupos por que que elas estão procurando aquilo. Ou então, olha, como que você procurou no Google essa informação, né? Por quê? Porque a forma como você digita a pergunta vai nos dar uma dica do que está por trás daquela inquietação que eles estão sentindo, né? Pode falar. Né, eu ia te perguntar um negócio, Luiz. Você está falando para eu entrar em contato com esse público, Exato. encontrar esse público. Bom, se tiver algum grupo no Facebook facilita, senão eu tenho que achar meios de entrar em contato com eles pelas Vou te redes. dar uma dica de como encontrar essas pessoas. Ah, Você mesmo você acabou de falar que você está em grupos de crianças de 0 a 2 anos ou 0 a 2 meses? eu vou abrir um grupo com uma colega minha para mães Ah, de tá, não, bebês. mas no Facebook não tem um grupo que chamou a atenção as Ah, perguntas e tal? eu tô no grupo, eu tô no grupo. Na verdade é de mães, mas as mães que apareceram lá eram mães de bebês. Então, ó, perfeito. Essas mães que são de bebês, elas estavam grávidas há pouco tempo atrás. É. Então, basta que você comece a perguntar para elas, antes de você ter o seu filho, onde que você buscava informação? Quem que te Hum, trouxe isso? Né? Porque veja, se ela que já hum, teve a criança está buscando ajuda nos grupos, buscando interação, ela também fazia isso antes, né? Ela não deve ter hum. começado no dia do que a criança nasceu. Então, se você for atrás desse passado prévio, né? Durante a gestação dessas mães, você vai começar a ter uma ideia de onde elas estão. Inclusive, aí você talvez elas te indiquem grupos e outras coisas. E aí você começa a entrar nesse mundo das pré-mães e pré-pais, né? E Boa isso é dica. interessante porque é uma forma de você entender, e veja, isso só te dá um exemplo, porque por mais que você converse, vamos supor que você conseguiu conversar, bater um papo com 20 pessoas, isso te toma um tempo grande, considerável, e você vai ter muito boas ideias, muito boas impressões de 20 pessoas, 30 pessoas. Isso não é um número que nos dá segurança de que, olha, todas as pessoas que estão passando por esse momento têm essa mesma opinião. Mas a gente vai ter elementos para falar, bom, o que eu preciso perguntar melhor para eles? O que não está muito claro aqui ainda? E aí a gente cria um questionário e manda para grupos maiores. Então aí a gente entra nesses grupos do Facebook ou grupos que tiver, e-mail que você tiver de todo mundo e diz, para, gente, estamos pensando em novos produtos, em novos serviços e precisamos saber da sua opinião. Você, então, nesse período, aí a gente faz um questionário porque a gente tem número. A gente vai ter 100, 200, 300 respostas e a gente vai conseguir saber com uma amostra maior o que essas pessoas querem, o que elas precisam, quanto elas gastariam, se elas se interessariam por isso. Porque aí E- você começa a entender melhor o tipo de curso que vai atender as necessidades dessas pessoas. boa. Então você está propondo, vamos dizer assim, para eu pegar, vamos dizer assim, conseguir respostas de um tanto de pessoas, 20 mais ou menos, você falou. Isso. E aí fazer perguntas para ela. Você acha que eu faço essas. Eu já eu
eu entro no grupo, aí eu Não, coloco. não, não, não. Como que eu. Não, essa é assim, perceba as pessoas que são mais comunicativas e que têm Tá. mais e de preferência, no caso dessas das mães, são as que já estão respondendo, interagindo mais, tá? E aí perguntar, eu poderia conversar um pouco com você? Eu estou fazendo uma pesquisa assim, Ah, assado, aí. porque o objetivo dessa primeira pergunta, dessa primeira fase, não é ter um monte de pergunta fixa, porque a gente não sabe direito o que a gente quer saber deles, né? A gente quer que eles deem primeiro as ideias e a gente perceba neles onde que o calo está mais apertando. Senão a gente vai querendo perguntar muitas coisas e eles estão precisando falar de outras. E normalmente o Entendi. problema e a dor deles está onde eles querem falar, Entendi. né? Então eu entro em contato com aquela pessoa, pergunto se eu posso. Explico o que eu estou Fazer fazendo um para pesquisar. bate-papo, Ai, não, isso. que aí eu vou ter que anotar aqui, que eu estou Claro, anotando. lógico. Não, Daqui eu falo, vou lembrar, depois não não, a lembro. gente não lê. Então, você fala para eu ver as pessoas que mais interagem, aí eu Isso. Claro que converso assim, lá. você pode chamar essas pessoas, mas você também pode falar assim, você pode fazer uma postagem, tipo, pessoal, olha, o meu trabalho é esse, sou psicólogo, psicanalista, estou fazendo um trabalho pensando nos futuros papais e futuras mamães, eu gostaria de saber um pouco das experiências que vocês tiveram. Quem tiver interessado em conversar comigo, bater um papo, pode me chamar, facilita o seu trabalho, claro. Mas isso Tá. depende da intimidade que você tem com grupos, É, né, e tal. Então, assim, é, você pode variar, você pode posso abrir tentar as isso. duas Você também. pode tentar as duas, você pode abordar as pessoas individualmente, tanto faz. O que importa é que nesse primeiro momento a gente não deve fazer perguntas fechadas e deve ser um bate-papo. Olha, eu estou querendo entender. Enquanto você estava grávida, o que que vocês passaram de dificuldade? Quais foram os seus maiores medos? O que que você não sabia sobre o bebê? O que que você não encontrou? Que você É, leu, que você viu na TV, que você ouviu especialistas, que você se informou, mas que faltou para você? O que que te deixou inseguro com relação a isso? Porque você vai entender um pouco sobre as dificuldades. porque na verdade ele é mais nichado ainda o público, porque a mulher ainda não está na gestação. Ah, então, ó. É um casal ou o que não casar, o casal, o Uhum, que for, que está pensando está planejando, pensando na possibilidade de ter filho. perfeito. Esse é o público. Então, talvez você precisa descobrir um pouco na sua abordagem, porque o casal que está pensando em ter filho pode ainda chegar na decisão de não ter, É, né? Então, talvez se você fizer perguntas para mães que só sonhavam em ser mães, elas não cogitem essa possibilidade, né? Então, talvez seja melhor procurar nesse grupo algumas pessoas que tenham falado já a respeito sobre isso, do tipo, a maternidade era muito melhor do que eu imaginava, eu não estava tanto segura antes de ter não, filho, coisas assim. Se não, isso... geralmente a maternidade a maternidade ela é muito idealizada, Uhum. muito romantizada, e quando elas vão ver, não é nada daquilo. É o contrário, né? Não, perfeito. Então, assim, você precisa encontrar as pessoas que tinham um perfil pré-gestacional, então, né? Antes Pré-gestacional. né? Porque aí você tem essa... Ou isso é mais difícil de encontrar no grupo de mães já, né? Talvez elas não comentem tanto sobre isso, não sei. Mas aí eu posso perguntar como foi o Pode, planejamento, o que que pode. elas tinham em mente, o que que Pode, elas. perfeito. Nada impede que você Tá. pergunte, só que talvez seja um pouco mais difícil de você perceber nas entrelinhas quem são essas pessoas. Você tem que perguntar mesmo, falando, gente, olha, eu preciso conversar com pessoas, eu quero saber mais sobre essa fase da vida de vocês, quem está disposto a participar, né? Já Na hora do seja mais direto, planejamento. exato, né? Para deixar claro qual que é o foco do, das informações que você precisa, né? Tá, tá. Tá? Porque senão você corre o risco de saber informações muito, por exemplo, de quem tentou ser mãe a vida inteira. Então, assim, elas vão ter uma visão do pré-gestacional diferente de quem está fazendo um planejamento familiar, de que tem outras questões envolvidas. Então, a gente pode ter Não é respostas assim. muito fakes, assim, que não valem a pena para a gente. Então, já Sim. você pode dar essa filtrada antes já. Tem que dar essa filtrada. Tá, Tá? Ou tá. mesmo que não mesmo que nem sempre os nossos filtros dão certo, sempre vem outras coisas, mas que você tenha bem isso claro de não, isso não faz parte do meu público, então eu vou desprezar essa resposta e essa informação, né? Entendi, Esteja entendi. aberta a desprezar informações que não vão ajudar.
tá? Entendi. Peraí, só um pouquinho, deixa eu só anotar aqui, Claro. para eu não esquecer. Entendi, fazer perguntas focadas na fase pré-gestacional. Fazer perguntas. Porque tem uma... Eu também tenho um grupo também, com a mesma colega que a gente vai abrir o grupo para mães de 0 a 2, a gente tem um grupo que a gente manda conteúdo por e-mail. Tá. E numa das tentativas de nos relacionarmos mais com elas, porque a pessoa não responde também. Ah, não, A gente perguntou se elas tinham algum tema que elas gostariam de saber mais sobre maternidade, porque aí todas elas são, nem todas elas são mães, mas a maioria é mãe, que elas gostariam de saber mais. Aí uma mãe falou assim, ter um segundo filho, como aguentar tudo de novo? Aí, o que me vem na cabeça? Me vem na cabeça como era idealizado o pré-primeiro filho e como já não está longe de ser idealizado o segundo filho. E aí eu gravei um vídeo. Desenvolvendo e abrindo possibilidades, que é o que a gente faz, abrir possibilidades. Para que não seja, porque eu parti do pressuposto que se ela fala assim, como aguentar tudo de novo, é porque foi difícil, com o primeiro filho. Então, enfim, eu pensei nisso porque eu acho que é um pouco isso que você está falando, partir de uma ideia minha, o que as mães, pais, mães... É porque eu não tenho como saber, eu vou ter que perguntar mesmo. É aí que tá o pulo do gato. Vou ter que perguntar. Porque, assim, a gente tem uma ideia e é um problema geral. Mas o que eu tento direcionar a todos os clientes, e assim, às vezes a gente não consegue fazer isso de primeira, né? Porque uma coisa que eu tento deixar claro sempre, e eu me policio também com as minhas coisas, é que, assim, a gente sabe de todos os problemas, não sendo presunçoso, mas assim, a gente entende o que se passa, né? A gente sabe o que acontece com os nossos, por exemplo, eu sei o que vocês passam para criar um curso, né? Mas eu sei de uma forma geral, né? Quando a gente pensar, se eu começo a pensar em todos os clientes, em todo o universo, são dúvidas muito gerais. Então, assim, realmente é difícil montar um curso? É difícil ter um filho? Então, assim, que é difícil, a gente já tem essa percepção e a gente sabe onde moram os problemas maiores. Mas, como que essas pessoas que precisam montar os cursos, como vocês, né, no meu caso, ou como os pais que querem ter filhos, como no seu caso, exatamente o que fazem eles levantar da cadeira e tomar uma atitude em relação a isso? Né? Porque a gente sabe de todas as dificuldades. Eu tenho um monte de dificuldade, eu tenho um monte de coisa para resolver aqui na minha casa, mas o que me faz falar assim, não, realmente, eu preciso fazer isso. Isso tem a ver com marketing, é claro, mas as pessoas tendem a achar que o marketing é venda, estudo, números, mas não, o marketing, eu tenho uma posição muito clara que o marketing é conhecer bem a pessoa com quem você fala e o seu cliente. Então, e para conhecer bem essas pessoas, você precisa conversar com elas, né? Você precisa interagir com elas o tempo inteiro para saber onde está esse calo, né? O nosso professor, o professor desse curso de marketing para psicólogos, uma das coisas que ele fala para a gente que é muito importante se relacionar com o seu público. Sim. Que aí sim. Parece que é isso que você está falando. É isso, mas as pessoas, eu não estou dizendo que é o seu caso, obviamente, porque você já tem uma visão um pouco mais, digamos, trabalhadora, né? Você já está pensando no que você vai fazer, mas as pessoas têm uma tendência a pensar isso de uma forma, eu preciso me relacionar com o meu público, então eu vou fazer live, eu vou fazer publicação, eu vou conversar, então sempre parte de você para o público, e ao contrário. É ele que tem que ser a voz. Então, ele que tem que falar, olha, eu não sei como fazer isso, eu tenho dúvida em relação a isso. Então, por isso que perceber, às vezes não precisa nem interagir, mas entrando nos grupos e vendo o que eles comentam entre eles, você pensa, nossa, mas olha, eles não estão sabendo tal coisa, né? E eu vejo isso muito, e aí é importante, lembra que eu estava falando sobre a questão genérica das coisas e o problema propriamente dito? Eu vou dar um exemplo no meu caso, tá?
as pessoas falam assim, não, eu quero criar um curso online. Então, a pessoa que não sabe muito bem por onde começar, a pergunta que ela vai fazer é como criar um curso online? É o primeiro tipo de pergunta que ela vai. E aí ela vai encontrar alguns tipos de informação. As pessoas que vendem... E não existe uma... Existem, né? Existem outros colegas meus, mas assim, não é algo massivo em que você tenha como criar um curso, até porque você não tem como criar um curso limitado a uma disciplina só, né? Você precisa saber um pouco de marketing, você tem que ter um pouco de noção de tecnologia, você precisa ter aspectos educacionais, porque você vai montar um curso, e técnica, né? Se você vai gravar vídeos, né? Igual você, já tem a sua luz, você já foi se preparando para isso, você tem o seu equipamento, mas são muitas questões e a gente tem que lembrar que grande parte da população não tem conhecimentos em tecnologia o suficientes para lidar com tudo isso. Então, o que acontece? Se essa pessoa que procurou como criar um curso online chega numa empresa de educação, ela vai ter um viés de metodologia de ensino, em materiais de apoio, em pedagogia, andragogia, não sei o que. Tá, ela vai ter uma base excelente de educação. Ela vai conseguir montar o curso dela? Não vai. Vai, mas assim, não vai sofrer. A maioria desiste. Se ela vai para o lado... A maioria desiste. A maioria. Porque é muita coisa, né? Ou então ela entra lá e ela descobre que tem uma plataforma. Ela fala, olha que legal, tem uma plataforma, eu consigo colocar o meu curso aqui. Legal, aí a plataforma te ajuda, porque ela fala, não, monta uma página assim, monta aquilo, olha, isso aqui você monta o seu curso, aqui você coloca atividade. E aí a pessoa que é especialista em TI fala, pronto, agora você pode criar o seu curso. Aí você tem a plataforma, você tem tudo e fala, tá, mas eu crio o curso o quê? Eu faço conteúdo, eu faço vídeo, É muita coisa para pensar. E existem as pessoas que entram pelo lado do marketing. O lado do marketing, ele te dá uma visão um pouco mais ampla sobre tudo, então você não fica tão desamparado. Mas, ao mesmo tempo, eles falam, olha, você pode vender curso, palestra, e-book, não sei o que. Você tem toda a possibilidade mercadológica da coisa, mas, efetivamente, para escrever um e-book, você tem que escrever bem. Para dar um curso, você tem que dar um bom curso. Então, assim, você fica também... Você precisa de outros elementos para se colocar. Então, veja, trazer a solução para a pessoa não é fácil. Porque, então, por exemplo, a minha solução, no caso, que é integrar um pouco de tudo isso né, pegar na mão e falar, não, vamos fazer tudo, é porque eu entendi que é aí que pega tudo, né? Que existem essas disciplinas envolvidas e a minha função não é trazer todas as disciplinas, é trazer o que de cada uma delas tem de mais importante para que você consiga colocar o seu projeto em prática. Integrar. Exatamente. Então, a minha função ela é integradora. Então para mim, eu cheguei nesse público, mas veja, nem o meu público sabe, porque quando eu vendo o meu trabalho dizendo, olha, eu vou te ajudar naquilo que você não sabe, ele fala assim, não, mas eu sei, eu fiz um curso de marketing, não, eu sei, eu fiz um curso de... Não, eu sei, tem plataformas, é só eu seguir o tutorial. Nem ele tem a dimensão do que vem pela frente. E eu também não posso falar, ó, você não vai conseguir. Nem se atreva. Não posso, até porque é mentira, né? Quem tem disciplina e foco consegue, né? Então, mas assim, o que eu quero dizer é que o meu público tá nesse miolo aí. E o seu público tem lá. Então, se você trabalhar onde eu queria chegar, né? Eu queria chegar que, assim, se você trata com temas genéricos do tipo, não, é muito difícil a maternidade, ou então, eu estou em dúvidas, ou eu tenho dificuldade, é uma coisa que todo mundo tem. E que eles já, de uma forma ou de outra, eles já se consideram, como é que fala? Servidos pelo mercado com o que já existe por aí. Porque ninguém sabe o que está faltando no mercado até alguém falar, olha, isso não é legal? Né? Então, você que vai trazer. Você que vai trazer e falar, olha, isso aqui é legal. Isso aqui não tem, ó. Então, ou tem, mas eu vou fazer de uma outra forma, né? Então, para chegar até aí, conversando, pesquisando e entendendo dessas pessoas, porque aí, às vezes, a dificuldade, você vai chegar numa pergunta delas que era muito específica, né? E algo que você consiga chegar lá, porque igual lembra que você estava falando, a criança acorda à noite, todas essas são perguntas técnicas, né? Mas as pessoas, normalmente, essas perguntas técnicas, elas camuflam outras perguntas. Camuflam. Né? Talvez a pergunta que a pessoa que quer ter filho antes, quer dizer, ela queira saber, eu vou conseguir dormir? Né? Talvez o que ela queira saber eu vou ter estrutura emocional para ver meu filho chorar, né? Porque
Eu vou ter Boa. estrutura para lidar com essas coisas? Como que eu, pai, lido com isso? Então, às vezes, essas Boa. perguntas técnicas, a pessoa não percebeu, obviamente, isso, né? Ela está perguntando realmente porque ela está visualizando a criança, visualizando o futuro, mas às vezes o que vai motivar ela a chegar até você e simpatizar com o que você está falando e comprar algo que você vai oferecer, esteja nesse sentimento que você vai falar para ela, né? Adorei essa sua sacada. Você falou que nem psicanalista. O que está por trás de uma pergunta? Exato, mas não é isso, por aí, Adorei, né? Eu acho que assim, adorei, a gente estuda melhor as pessoas pensando no que está por trás das coisas, adorei. né? Então, vai atrás disso. Você como psicanalista, Tá. então vai, né? Você vai É, nadar de braçada pensando nisso, né? Então, porque agora que você falou, eu nunca tinha pensado nisso. Eu focava mesmo na uhum, pergunta e buscava. Mas agora que você falou, eu falei, nossa, vai ficar tipo, mais me fácil para abriu. você. Para você vai ficar Fica, mais fácil, porque fica. você é psicanalista. Para E quem é não outro é, fica mais foco. difícil. É. É outro foco. Exato. Então, assim, mas você vai se dar bem ao pensar assim, né? Então, como que eu, onde eu vou chegar ali? O que está por trás dessas perguntas, dessas inquietações? Porque aí você vai conseguir fazer, eu falo fazer o seu marketing, porque é como ele vai chegar no seu curso e como que ele vai usufruir o seu curso, né? Então, por que que o seu curso vai ser legal, né? Então, e aí a gente está falando, né, do nicho, do nicho, do nicho, do nicho, e aí a gente chega, talvez você vai descobrir que você vai precisar ainda escolher dentro das pessoas que estão pensando na paternidade e na maternidade, ainda um nicho mais específico, que sejam as pessoas que estão com medo da maternidade. Hum, Entendeu? Porque aí fica muito mais fácil. Veja, imagina que eu estou em dúvida. Ai, tem gente que fala, aí tem e-book, tem livro, aí todo mundo fala sobre a infância, fala sobre não sei o quê. Aí tem uma linha que pensa aquilo, uma linha que pensa daquele outro jeito. Uma linha, né? Quer dizer, eu é. imagino que para quem está nessa dúvida, nessa coisa, deve ser assim um negócio Os- desesperador, né? De tanta informação que tem. Então, eu É, imagino que, eu estou dando um exemplo, tá? Para você pensar em uma é, outra mas foi um bom possibilidade, exemplo. né? Foi um bom exemplo. Que é de repente você falar assim, bom, então o que que eu vou oferecer? Um curso para que você não se desespere, né? Um curso para que você, olha, é possível ser mãe, sim, né? Tipo, então quer dizer, como ser mãe com mais tranquilidade, como não entrar em pânico, né? Então quer dizer, ir para um lado dessas pessoas que estão angustiadas, que querem, mas que estão com esse medo. Pode Uhum. ser, pode ser que investigando lá você descubra que não existam essas pessoas, né? Que essas pessoas, na verdade, são todas, porque todo mundo que está prestes a tomar uma decisão dessa vai sofrer isso, então você tem que mudar o seu pensamento, né? Mas Tá. é um exemplo que eu disse de como a gente vai chegando no público quem ele é, entendeu? Você percebe que agora fica fácil de entender quem é a persona mesmo, né? Então, assim, Sei, você vai nossa, cavando o buraco e aí você chegou na sua persona, né? Só que não é fácil, né? Você viu que tem um monte de coisa para ver aí. vi. Mas é um método, né? É uma pesquisa que a gente vai fazer. Então, primeiro você vai entender onde estão essas pessoas, quem elas são, onde que elas vivem, né? É, Que informação elas inclusive, consomem. no grupo nesse curso, Uhum. o professor ele colocou justamente, ele fez um questionário, e falando isso, com um monte de perguntas, umas 30 perguntas, 20 perguntas, um monte de pergunta. Aí eu tentei responder esse questionário 3 vezes e eu não. É difícil chegar na Sim, persona. é muito É difícil. difícil, porque é isso que você falou, onde mora, uma das perguntas foi isso que você falou. O que elas procuram na internet? Sim, Não, como que ela, qual onde elas procuram conteúdo? sim. Eu não sei se foi exatamente Isso isso que faz você falou, mas muito. eu lembrei. Olha, são coisas assim bem. O que eu sinto assim nessa questão do questionário é que é muito preencher o questionário é essencial, né? Você que tem esse questionário de persona pronto, você deve assim pegar esse questionário e preencher ele até a hora que você fala assim, olha, tá preenchido. Só que a questão é como que você chega nessas respostas, né? E aí é nessas horas que a gente se sente um pouco perdido, porque ter essa resposta não significa que ela esteja anotada lá, porque é aquilo que eu falei, às vezes a gente anota o que a gente está observando, o que a gente acha, ou o que alguém falou,
Mas isso não significa que a gente tem aquela segurança de falar assim, então assim, o questionário da persona bem preenchido, ele é aquele questionário que você olha e fala assim, eu sei do que eu estou falando. Se alguém me perguntar qualquer coisa, ou eu precisar falar sobre esse meu público, se existisse, sei lá, um melhor programa de entrevista de hoje, vou me chamar para falar do meu público, e eu vou poder falar, eu vou poder citar nomes, eu vou falar que teve uma paciente que sim, o outro que não sei o quê, isso não conseguiu, isso. Então, assim, se você consegue fazer isso, você chega num ponto em que você consegue ter essa segurança, é porque o questionário está bem preenchido. Então, o Entendi. questionário, ele não é só... o importante não, não são as respostas que estão lá, mas como você chegou nessas respostas. Entendi. E tá nesse processo de ir atrás, de conversar, de falar, e às vezes você descobre outra coisa. Aí alguém vai te falar um negócio, você vai falar assim, nossa, olha, eu nunca tinha pensado nisso, e essa mulher falou sobre isso, então talvez você tenha que entrar em outro grupo que fale só sobre isso para entender um pouco. Mas aí também você tem que, e aí eu vou tentando sempre ajudar vocês nas sessões, que é, vamos voltar para a Terra, porque às vezes tem tanta opção que vai ser algo sem fim, e também não é por aí, né? A gente tem que ter o limite de falar, não, isso está muito além, não é o que eu estava pensando, a ideia é ótima, não sei o quê, mas outra pessoa vai fazer, né? Eu tô focada nesse tipo de curso, nisso daqui, com esse tipo de público, então já estou chegando lá, apareceu uma coisa muito diferente, então beleza, é tão diferente, tudo bem, é legal pra caramba, mas é tão diferente que não me interessa agora, eu vou seguir aqui, né? Claro, a não sei que seja uma coisa muito diferente, sensacional, que você vale a pena desistir de tudo e fazer só aquilo. Mas eu digo, não tenta incorporar coisas só porque você Tudo. achou interessante e acha Tem que que- vale a pena falar com aquele também. Não, isso não. Sim, A ideia é ir nichando mais e focando mais, tá? Mas você vai ver sim. o quanto é aberto isso, né? Porque quando a gente fica pensando, eu tenho que colocar isso no questionário, isso nos traz uma certa limitação, porque você fica focado na pergunta que está lá. E a pergunta que está lá, ela é um resumo do que você identificou no mundo, na sua área, no seu mercado, tá? É uma coisa, eu brinco assim, sabe quando surgem esses memes, né, que falam assim, ele é um Santa Cecília, né? Ou ele é um Faria Limer, quer dizer, você visualiza as pessoas, você imagina a pessoa de patinete, o outro com chão de taco, cheio de planta, quer dizer, é engraçado, existe toda a piada e tal, estereotipada, mas Sim. a persona é isso. Você fala sobre você, é você conseguir contar um pouco sobre aquela pessoa, falar um pouco sobre ela e você já de pronto fazer uma referência na sua cabeça de quem é essa pessoa, o que ela está passando, Entendi. que ela, né? Então, quando pergunta lá onde ela consome o conteúdo, não é uma pergunta só para, porque um dia eu vou fazer anúncio lá. Não é isso, mas uma pessoa que quer ser pai e lê Você S.A. Exame Veja, ela tem um perfil do que ela está pensando na paternidade, o quanto ela vai gastar, como está a sociedade, se vai ter que investir, se vai ter que fazer poupança para o filho, se vai ter uma coisa assim. Se você pega uma pessoa que ela também quer ser pai, mas ela assiste Bela Gil, programas de culinária natural, programas de naturismo, você já imagina que ela está preocupada com a liberdade da criança, como que vai ser, né? Então, assim, Entendi. saber o que essas pessoas consomem ou como elas vivem tem uma intenção muito além do que das questões objetivas, mas das questões implícitas. De O quem que são está essas por pessoas? trás? Quem são essas figuras, entendeu? Como que elas se divertem, do que elas gostam de falar, Isso está né? tudo no questionário, essas coisas. Mas só Então, agora que você falou que eu entendi. porque isso, quando a gente fala de questionário, o nosso cérebro automaticamente fica como um teste, que eu tenho e me obriga a colher informações, então eu preciso saber o que ela assiste, e aí eu olho para aquilo, não necessariamente eu sei o que fazer com aquilo, porque o que eu fiz É, foi, eu busquei uma resposta para o que estava no questionário. Né? E o é. objetivo desse questionário, o valor dele não está nas respostas específicas. Ele está no processo, em tudo que você foi atrás, com quem você conversou, que você identificou, que você pensou. E aí que está a riqueza do seu questionário, entendeu? Porque se Entendi. alguém perguntar por que que eles assistem isso, como você descobriu isso daqui? Porque eu conversei, porque eu fui atrás, porque eu fiz uma pesquisa e eu mandei para 200 pessoas, 100%. E aí você começa a combinar. E aí eu não quero trazer muita coisa agora para essa sessão, porque essa primeira sessão é para isso. Mas só para você ter uma ideia, quando a gente consegue mais informações, você começa a cruzar dados. Né? Então você começa a falar, bom, Sim, de quantas pessoas que assistem tais tipos de programa, quantas têm medo disso ou medo daquilo outro? E quem assiste isso? sei. Né? Então você começa a combinar e vai traçando um perfil das pessoas, né? Um Entendi. perfil
do que... E aí você começa a entender, e aí eu falo outra coisa que é muito importante, é quem é você, né? Você não precisa, você não pode atender pessoas que não tem a ver com você só porque elas vão comprar alguma coisa. Não Então tem você vai se dúvida. encaixar com essas pessoas. Então você fala, olha, desse público aqui, ó, são essas pessoas, ó, que têm esse tipo de comportamento, que pensam dessa forma, que consomem tais tipos de coisas. Então eu vou fazer um curso para elas, entendeu? Eu concordo, porque É a não tem partir daí. essa questão ela é muito importante. Eu aprendi isso atendendo, Uhum. porque não dá para você atender quem quem não alguém com quem que não tem química, que você Sim, que não vive num outro isso mundo que o seu. isso aconteceu comigo uma vez, Uhum. eu tentei atender a pessoa, porque eu não sabia, estava bem no começo dos atendimentos e ela foi indicada e por uma paciente minha na época também. Uhum. E ai, Não deu. mas eu atendi, mas aí depois ela parou, mas durou 3 meses também. Falei, nossa, durou esse atendimento. Sim. Mas assim, eu não gostava de atender ela, não Não gostava, eu não batia, gostava, né? não, Não tem não jeito. bateu. Ela gostava de mim, mas eu não bati. Então, Sim. uma coisa que é muito importante nos atendimentos é que, como a psicanálise, mas outras formas de terapia também, não tem como você atender alguém que você não vá com a cara, Uhum. é a construção do vínculo. Então, como Uhum. é uma abordagem vincular, se os dois não gostam um do outro, não tem Não como. tem como, é. Não. E isso, só que quando você fala em atendimento, você vai descobrir isso conversando com a pessoa, estando com ela, né? No caso do seu público, você não tem interação com cada um deles, né? Então Mas você precisa entender ele de uma forma genérica para poder ver o que tem essas pessoas em comum, né? comigo, Com você, exatamente. É exatamente, esse é o ponto. Só que aí a gente entendi. faz o inverso. A gente não vai, olha, eu sou assim, quem que é parecido comigo? É o contrário. É, Você vai pegar de todo esse universo e vai fazer os filtros depois na pesquisa e vai falar, ponto, essas são as pessoas para as quais eu quero fazer um curso. É elas que eu quero que me assistam, é elas que eu quero ajudar, é elas que eu quero entendi, que façam parte dessa comunidade, né? entendi. E Faz isso super muda. sentido. Então, assim, você vai ver que vai mudar muito a sua forma de entender o seu público e de pensar no próprio curso. E quando chegar a hora de fazer o conteúdo também, você vai ver, porque é aquilo que eu falo, o nosso conhecimento ele já está dentro da gente, né? Mas se eu for dar um curso de como montar conteúdo para professores do ensino fundamental, como montar conteúdo para uma escola de negócios, é completamente diferente, porque eu preciso saber o que eles estão precisando saber, né? Então eu não posso criar um curso, mesmo por mais que eu tenha já o conteúdo pronto, a experiência que o aluno vai ter naquele curso vai depender das características dele, né? Então eu preciso primeiro entender esses detalhes deles e aí sim eu consigo fazer tanto a parte de vendas, de divulgação, de planejamento, etc, quanto o conteúdo em si, né? Quanto o produto em si. Então o primeiro passo é Adorei, esse, nada além disso. Gostou? adorei, Que bom. adorei. Não, assim, eu entendi que dá trabalho, mas assim, me Sim, abriu horrores, porque assim, você fala de coisas, por exemplo, eles falam muito da persona, da persona, da persona. Uhum. Quem é? Só que eu não, que é essa coisa da pergunta, eu não eu entendi que eu tenho que saber quem é a pessoa, mas eu também não tinha como perguntar o que. Eu só tinha entendido, tá? Eu tenho que saber quem é a persona, mas por que que o que estava por trás daquelas perguntas e por que que eu não soube perguntar. Mas aí agora você me disse, porque era uma coisa que eu também, que eu fiz isso, eu tentei eu mesma preencher Sim. com base numa imagem assim, ah, não, essa pessoa é assim, assim, ou assado, ou com base de uma ou duas pacientes que eu atendo, ou três, Uhum. algumas pacientes que eu gosto muito de atender, que são mães, que tal, mas não era. Eu sentia que não Uhum. era, elas procuram. Onde será que elas procuram? Era baseado
no achismo. Sim, a gente tende a ir pro achismo, ou aquilo que eu falei, no fundo a gente conhece tão bem as pessoas que a gente já sabe o que elas querem, como que elas são, Como se né? soubesse. Exato. E às vezes a gente até sabe, né? Igual, eu sei o que vocês passam, eu sei qual que é a dificuldade de criar um curso, eu sei qual a dificuldade de achar persona, mas como que eu vou te explicar isso? Como que você vai chegar até a mim? Porque na sua cabeça você conseguiu fazer, aquilo não é bem, então é realmente difícil, né? Mas assim, o que eu reforço com você, falando assim, de escolher quem também a gente atende, eu também tenho perfis com os quais eu não trabalho, né? Que normalmente são os perfis de quem não está disposto a trabalhar, né? Porque tem gente que fala, não, conquista a sua independência, Luiz, então assim, eu sei que eu consigo ganhar muito dinheiro vendendo curso, fazendo não sei o quê. Tá, então vamos... Ah, não, mas aí tem que fazer pesquisa, tem que trabalhar, não sei o quê, é melhor fazer o que eu já faço, porque eu tenho que trabalhar, sim, mas o conceito de independência ele é um pouco diferente, né? O objetivo de fazer um curso, fazer um negócio legal, você tem que estudar o seu público, né? Não sei se você Tem que seja estudar seu rico e público. já tem uma empresa que faz pesquisa para você. Você pode contratar uma empresa de pesquisa e falar, precisa de interesse público. Eles já vão trazer pronto para você. É caro e as pessoas, né? Então, eu acho que assim, é aquilo que você falou, dar trabalho, dá, mas o problema não é fazer, é entender como faz para fazer, né? E eu tenho certeza Entender. que agora você vai deslanchar nessa questão. Eu acho que é entender o como e entender por quê. Sim, também. Para que eu estou preenchendo esse questionário? Para que eu vou estudar tudo isso, né? Para isso, para conhecer o seu Sim, público assim, com segurança mesmo, sabe? Sabe como se alguém perguntar e falar assim, olha, descreve um membro da sua família que você sabe falar, ele é ótimo, ele não sei o quê, mas ele faz picuinha, ele zoa demais, ele nas festas ele faz isso, quer dizer, é conhecer de alguém a ponto de falar sobre ela, com tranquilidade, com propriedade, né? sei. E é aí que mora o segredo, você vai ver. Então, podemos Entendi. deixar combinado, então, sua lição de casa para esses próximos 15 dias é Podemos. começar a fazer essas perguntas, tá? Tá. E assim, eu não tenho um método que fala assim, não, então na semana que vem você traz resultado XYZ. Não. Porque não, primeiro que não acho que é isso que funcione, senão a gente cai na mesma regra do preencher o questionário, né? Seu objetivo é apresentar alguma coisa e não efetivamente entender, né? Então a ideia comece a investigar esses grupos, o que você vai perceber neles. Se já sentir que você está progredindo, já pode começar a fazer perguntas, você já pode esboçar um Mas, questionário que você tem ideia para fazer. Se não chegar no nível ainda das perguntas para mais pessoas, então assim vai até onde você conseguir e traga o que você percebeu, né? tá, mas aí você. é, Tá, não, tudo bem, tudo bem. Mas aí você fala de eu. Porque eu preciso chegar nos grupos, Sim, eu preciso encontrar como é que eu vou fazer, quais são os grupos, como é que eu. Porque assim, tem gente que não responde, gente que não. Mas ok, eu não, faço parte dos não, grupos. não. A ideia do exercício é como que você vai começar a identificar esse grupo, esse grupo de pessoas, tá? Não, Essa esse persona. público, Então, Tá. assim, onde que você vai atrás e aí de repente você conversa com uma pessoa e tem outra ideia. Então, assim, vai atrás. Agora você sabe o que você tem, o que você precisa descobrir. Então, Eu tenho um grupo, já tô com a ideia já. que ótimo. De Então, alguns você grupos que eu posso. Perfeito. E a ideia é essa, é que você, porque o que que a gente vai conversar daqui a 15 dias? O que que mudou de hoje até a próxima sessão? Então, olha, eu consegui entender mais isso do público, então eu já sei agora isso e tal, e aí dependendo do que você trouxer, eu vou te guiando para um caminho ou para o outro, para você ir para o próximo passo, tá? Então, assim, não, Combinado. não tem formato, não tem nada. O que você evoluir daqui para lá já é suficiente, tá? Tá, Então, assim, a gente não precisa ter nada preenchido, não tem relatório para fazer, não é nada específico, é realmente subjetivo, do ponto de vista, tá. olha, eu saí, agora eu tenho essa noção, já pensei nesse público, já conversei com 2 pessoas, elas me falaram isso, mas aí eu não sei agora se eu vou para o lado A, B ou C, porque dependendo do que elas falam, você pode ter outras ideias, e aí a gente começa a trabalhar com essas suas percepções. Tá. Mesmo porque não funciono na pressão, então. Ótimo. Não, porque eu não sirvo para isso, eu não funciono, eu não funciono, eu simplesmente não Eu funciono. também, eu também não trabalho dessa forma e eu não acho que funcione também para ninguém, então não sou muito
desse formato, assim, né? Ah, então a gente pode trabalhar junto. Sim, vai dar certo. Não, já tá dando, porque você falou algumas coisas que eu falei, cara, que sacada, assim. Pô, que Eu legal. Fico gostei. muito feliz que te tenha ajudado já de primeira a dar o Já, primeiro passo. com certeza. Tem Você mais encontrou alguma bastante. dúvida que queira falar antes de encerrarmos? A princípio não, porque você já deu essa abertura, já tô meio com a cabeça Ah, e não se esqueça, fervilhando. assim, daqui a 15 dias a gente vai fazer o retorno e tal, mas nada impede que se durante o processo você se deparar com alguma situação que te barre do tipo, olha, eu consegui uma pessoa para conversar, mas você acha que pergunto isso? Vai me mandando mensagem no WhatsApp, a gente vai, não fique esperando 15 dias para entrevistar uma pessoa. Se já aparecer alguma questão que te bloqueie antes, pode ir mandando mensagem, a gente vai conversando, Ah, legal, obrigada. tá bom? Então tá ótimo. Obrigado mais uma Obrigada, vez, Luiz. viu? Eu que agradeço. Nossa, já tô com vontade de entrar agora no Facebook lá para partir para ação. Ah, que ótimo. Fico muito feliz em ouvir isso e fico muito satisfeito também. Muito contente que já já a gente vai ter um curso bom aí saindo.